Você já se perguntou se aquela pessoa que parece fria, distante e indiferente, na verdade pode estar mais obcecada por você do que imagina? Muitas vezes, o que os olhos veem não traduz a intensidade do que está acontecendo por dentro. Pessoas evitativas, aquelas que têm medo da intimidade e fogem do vínculo emocional, podem esconder uma verdadeira tempestade interior. E hoje nós vamos mergulhar fundo nesse universo para revelar sinais claros de que, mesmo sem admitir, essa pessoa pode estar secretamente obcecada por você. Antes de começarmos, quero te pedir algo muito importante. Se esse tema ressoa com você, se já passou por algo parecido ou conhece alguém que vive esse tipo de relação, clique agora em gostei, ative as notificações e escreva nos comentários qual parte do vídeo mais chamou sua atenção. Isso fortalece nossa comunidade e me dá forças para continuar trazendo reflexões e conteúdos que ajudam a clarear a mente e fortalecer o coração. Agora, respire fundo, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga essa pessoa evitativa que insiste em ocupar espaço na sua vida. Quando falamos de alguém evitativo, pensamos imediatamente em frieza, em distanciamento, em uma pessoa que prefere erguer muros em vez de abrir janelas. Mas a verdade é que muitas vezes essa frieza é apenas um disfarce. Por trás dessa máscara existe medo, insegurança, necessidade de controle e, sim, uma obsessão silenciosa que nunca é confessada. O primeiro sinal é justamente o silêncio que grita. Uma pessoa evitativa pode se afastar, pode desaparecer, pode passar dias sem falar com você, mas no fundo não consegue se desligar. Ela vigia suas redes sociais, observa suas histórias, presta atenção nas mudanças que você faz, mas nunca admite. O silêncio é usado como estratégia de defesa. Mas dentro desse silêncio há uma mente ocupada por você, constantemente imaginando o que você está fazendo, com quem você está e se você ainda pensa nela. É um afastamento que, em vez de libertar, só reforça a obsessão. Esse movimento de sumir e reaparecer é um padrão. Você já notou como, depois de um tempo longe, essa pessoa sempre volta com uma mensagem casual, como se nada tivesse acontecido? Essa é a forma de manter o vínculo vivo, de testar se ainda existe espaço para ela na sua vida. E o mais curioso é que esse ciclo nunca termina, porque o evitativo não suporta a proximidade, mas também não suporta a perda. Esse vai e vem é a obsessão traduzida em comportamento. O segundo sinal está nos testes constantes. O evitativo cria situações para medir a sua paciência e a sua lealdade. Ele se afasta para ver se você vai atrás. Ele demora para responder, para analisar se você ainda está disponível. É como se estivesse sempre jogando um jogo invisível, onde o objetivo não é se entregar, mas garantir que você continue preso na rede. Esses testes revelam que você ocupa um espaço central na mente dessa pessoa. Afinal, quem realmente é indiferente não precisa testar nada. O teste nasce do medo de perder e da necessidade de ter certeza do seu valor. E aqui é importante fazer uma pausa. Quantas vezes você já se pegou entrando nesse jogo? Quantas vezes respondeu rápido para não parecer desinteressado? Quantas vezes tolerou silêncios para não assustar a pessoa? É assim que o ciclo se alimenta. Enquanto você se molda ao jogo, o evitativo se sente seguro para continuar. Mas lembre-se, esses testes não são prova de amor. São provas de obsessão e de insegurança. O terceiro sinal aparece nos pequenos gestos que contradizem a frieza. Pode ser um detalhe que você mencionou há semanas e que de repente essa pessoa lembra como se fosse algo importante. Pode ser uma mensagem curta, em um momento de vulnerabilidade. Pode ser até mesmo um cuidado escondido em uma atitude banal, como perguntar se você chegou bem em casa, mesmo depois de dias sem falar com você. Essas contradições revelam que, por trás da muralha, existe atenção, cuidado e um interesse que não consegue ser apagado. É como se a pessoa dissesse: eu não vou me entregar completamente, mas não consigo deixar de mostrar que você importa. E são justamente esses detalhes que entregam a obsessão, porque quem é realmente indiferente não se importa com o que você faz. Não presta atenção nos detalhes, não guarda lembranças do que você disse. O quarto sinal é o ciúme escondido. O evitativo pode até fingir que não liga, pode agir com indiferença, mas o corpo e as reações falam por ele. Quando você dá atenção a outras pessoas, ele pode ironizar, se fechar ainda mais, ou mudar o tom da conversa. Nunca vai admitir: eu estou com ciúmes, mas o desconforto transparece. E esse ciúme é uma das provas mais fortes da obsessão. Porque mostra aquilo. Mesmo sem admitir, a ideia de perder você o atormenta. E o quinto sinal é o mais revelador. Eles nunca conseguem se desligar totalmente. Podem tentar sumir, podem cortar contato por um tempo, mas sempre retornam. A obsessão funciona como uma corrente invisível. Eles podem se afastar, mas são puxados de volta. Podem tentar construir uma vida longe, mas em algum momento o vazio os traz de volta até você. E é nesse movimento de afastamento e retorno que a verdade aparece. A ligação é mais forte do que a vontade de negar. Agora que você conhece esses sinais,
precisamos expandir ainda mais o entendimento, porque não basta reconhecer a obsessão do outro. É necessário entender como isso afeta você. Muitas pessoas se perdem tentando decifrar o comportamento de alguém evitativo. Gastam energia tentando entender por que somem, por que voltam, por que nunca assumem o que sentem. E nesse processo acabam se esquecendo do mais importante, seu próprio valor. Os filósofos estoicos como Marco Aurélio já alertavam: não é o que os outros fazem que importa, mas como você reage. O verdadeiro poder está em não deixar que os jogos emocionais dos outros determinem a sua paz interior. E quando falamos de um evitativo obcecado, isso é ainda mais crucial. Porque sim, a obsessão pode parecer lisonjeira, pode dar a sensação de que você é importante. Mas a pergunta que precisa ser feita é: isso é saudável para você? Uma relação baseada em silêncios, testes e idas e vindas constantes dificilmente traz equilíbrio. E se você não aprender a colocar limites, a obsessão do outro pode se transformar em um peso para a sua própria vida. Por isso, mais do que identificar os sinais, o aprendizado aqui é fortalecer-se para não se perder nesse ciclo. É aprender a responder ao silêncio com serenidade, a não cair nos testes emocionais, a não buscar validação em pequenos gestos contraditórios. É compreender que o ciúme escondido do outro não deve ditar suas escolhas. É entender que o retorno constante não significa amor verdadeiro, mas um medo de perder o controle. E aqui está a verdade mais poderosa. A maior prova de força é quando você percebe que não precisa da validação de quem é incapaz de admiti-la. Quando você se torna inteiro, não importa se o evitativo está obcecado ou não. O que importa é a sua clareza, a sua disciplina e a sua liberdade emocional. Chegamos ao fim desta reflexão profunda, e agora eu quero que você faça algo. Se essa narração trouxe clareza para a sua vida, se você reconheceu esses sinais em alguém que conhece, clique no gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mais do que isso, escreva nos comentários qual dos sinais mais chamou sua atenção. Sua participação não é apenas importante para mim, mas também pode iluminar outras pessoas que vivem a mesma situação. E nunca se esqueça, o verdadeiro valor está dentro de você. Não é o olhar de alguém evitativo, não é a obsessão escondida, não é o jogo emocional. Você já tem dentro de si tudo o que precisa para ser inabalável. E quando você descobre isso, nenhum silêncio, nenhum teste, nenhum retorno tardio tem poder sobre você. Você é maior do que qualquer jogo emocional. Voc Oliva.